Graça e paz a todos aqueles que eu ainda não cumprimentei, mas cumprimento até o final do culto. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que alegria que o Senhor tem preparado com a medida dele, né, sobre as nossas vidas. Realmente Ele tem sido superabundante. Ele tem feito muito mais mesmo do que nós podemos pensar, imaginar, possamos calcular. Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Através das ministrações, da profecia que o Senhor nos trouxe, através dos louvores, também confirmando na palavra da vida de Moisés, Deus não esquece de nós. Ele está olhando, Ele está enxergando cada um dos seus passos, cada uma das necessidades. Deus está fazendo as coisas acontecer no tempo dele. Você crê nisso? Então nós temos que ter fé suficiente para esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Nós temos que ter a fé e a graça que vem do nosso Senhor para entender que Ele é Pai. Ele não deixa os seus filhos à mercê das situações. Nós, como filhos, não podemos ir longe do Pai. Nós temos que estar perto do Pai. Então, a nossa condição como filho, o que é? Buscar o Pai. Estar onde o Pai está. Aonde Deus está, irmãos? É ali que nós temos que estar. Aonde que o Senhor quer se mover? Aonde Deus quer se manifestar? Não é em qualquer lugar. Mas eu tenho uma boa notícia. São em todos. Mas não é em qualquer lugar. Amém? Entendemos isso? Deus é bom. Deus ama todos. Mas a glória dele se manifesta na sua família. E nós somos família bendita do Senhor. Amém? Somos a igreja do Senhor. Somos o corpo vivo. Nós somos os homens e mulheres, filhos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para estarmos diante dele, santos, irrepreensíveis, em amor. É aqui que o Senhor quer que nós estejamos, não em qualquer lugar. Vamos continuar o acampamento? Eu acho que hoje Deus quer que ministre, então vamos lá. Abra comigo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluia. Versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir ou para encher todas as coisas. Queridos, nesse continuar do derramar, do beber dessa fonte que jorra sem cessar água viva, o que Deus tem preparado para você é uma porção. Amém? Deus tem preparado para cada um de nós, que nos achegamos à sua presença, uma porção. Creia nisso. Às vezes, no tempo de sequidão, até parece que o Senhor não está derramando, mas Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de sonhar os sonhos dEle para que aconteça sobre a tua vida. Ele já tem preparado para você uma porção dEle. Por isso que Efésios diz que a cada um de nós
foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Quem ficou de fora? Ninguém. Nenhum dos filhos de Deus deixa de receber uma porção dessa graça do dom de Cristo. Todos nós somos importantes para o reino. Então, olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: você recebeu do Senhor uma porção do dom de Cristo. Todos nós recebemos. Todos nós. Uma porção. Essa porção, queridos, enquanto meditava nessa palavra, o Espírito Santo ministrando na minha vida, e comecei a imaginar, e vindo outros textos, que eu nem anotei aqui, mas eu quero só comentar com a igreja. Um exemplo, como nós somos conhecidos por Deus. Um dos exemplos, além de filho, o Senhor nos chama de vasos. Não é isso? O Senhor nos chama de barro, Ele é o oleiro, mas o barro com a finalidade de ser transformado num vaso. E esse vaso é para ser o quê? Para ser usado. Qual a porção de Deus que tem sido colocado dentro de ti? Determinada situação onde aquela mulher estava com o seu filho e logo ia fazer um bocado de pão, comer e morrer, o profeta chega e fala: faz o pão e me serve. E aí ela: tá bom, vamos comer e vamos morrer. E ali o Senhor superabundou da sua presença. Aleluia. Não fiquem tranquilos. Só o irmão derrubou ali uma aguinha ali, depois edita. Irmão, estamos providenciando um filtro, tá? Antes que quebremos todos os galões. Aleluia. Aleluia. Os irmãos só não vão poder querer derrubar o filtro. Vamos chumbar ele na parede. Amém? Voltamos aqui. Você é um vaso de honra na presença do Senhor. E você é separado para estar cheio dessa porção de Deus. Você não está separado para estar vazio. Você não está separado para estar guardado, para estar entulhado, para estar ali empoeirado. Você está na presença do Senhor, que você não só está sendo moldado, mas algo Deus já fez na tua vida, está pronto para ser cheio de Deus, para assim ter uma utilidade no reino de Deus. Essa é a razão da nossa vida. Eu não sei quantos de vocês pararam para pensar como eu, mas se não fosse para viver intensamente no reino de Deus, irmãos, eu acho que eu não serviria para viver para mais nada. Eu não consigo me imaginar servindo para outra coisa a não ser para viver na presença de Deus e buscar ser cheio, e buscar mais, e estar servindo. Um vaso de honra que todos nós somos, para estar cheios da glória de Deus, para derramarmos desse mesmo Deus a todos aqueles que nos cercam. Já parou para pensar assim? Eu não posso. Uma vez que o Espírito Santo de Deus, a palavra, veio e tocou na nossa vida, e pelo Espírito Santo nós fomos convencidos, e no batismo nós somos inseridos no corpo, cheios do Espírito. Agora sou a habitação de Deus. Deus habita dentro de mim. Para que é que eu sirvo? Para Deus. Para mais nada. Então, a primeira porção que Deus tem para nós: honra. Deus te separou como um vaso de honra, para honrar, para dar honra a quem merece honra. E quem é digno de toda honra? Deus.
nosso Senhor. É para isso que você existe. Não existe para mais nenhuma outra coisa. Depois disso, que isso está totalmente de acordo com o primeiro mandamento, toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, servir e honrar e se dedicar a esse Deus. Isso sim é a razão da nossa vida. Nós temos que nos preencher disso, nos satisfazer disso. Sabe por quê, irmãos? Porque as demais coisas vão sendo acrescentadas depois disso. Depois disso, nós olhamos para o nosso casamento como um complemento disso que é o principal da nossa vida. Nós olhamos os nossos filhos e vemos a bênção que Deus dá em nossas mãos para cuidar dos filhos que são dele. Isso complementa a nossa vida. Nós olhamos para o trabalho que Deus tem nos dado, o ganho, e enxergamos como um complemento do que é principal na nossa vida. Estar na presença do Senhor, honrando Ele com a porção que Ele tem dado sobre a tua vida, sobre a minha vida. Amém, igreja? Diz a palavra de Deus que essa porção, ela não é igual. Um recebeu 1, o outro 3, o outro 5. Mas, como diz o texto, conforme a medida do dom de Cristo. Deus te deu, se foi 1, é 1 que Ele quer ver agir e multiplicar na tua vida. Se Ele deu 3, deixa a plenitude dos 3 fluir. Se Ele deu 5, irmãos, deixa a plenitude dos 5 explodir, sair, expor a vida de Cristo, para que, como esse vaso de honra, possamos transbordar na presença do Senhor e alcançar a muitos. Você está entendendo a importância que você tem no reino? Você está entendendo a importância que você tem para Deus? Conseguimos ver e assimilar a grandiosidade desse Deus infinito, imenso, incalculável, de amor e graça e perdão, olhando para mim e falando: Daniel, eu quero você, eu preciso de você, porque você é parte do meu propósito eterno e eu quero te encher de mim mesmo para ser bênção. Esse é o chamado que Ele tem para cada um de nós. Ali no teu trabalho, você é um vaso de honra, cheio da porção de Deus para abençoar. Na tua casa, você é um vaso de honra, cheio da porção de Deus para abençoar. Na tua família, com seus filhos, no teu casamento, não importa onde, irmãos. O importante é a essência. Deus vai nos levar aonde Ele quer. O nosso sentimento, então, quando nós olhamos nessa plenitude de Deus, nós nos encontramos dentro de uma família. E é um sentimento que deve ter nos nossos corações, porque eu não sou apenas chamado como um vasinho para fazer tudo, mas o Senhor me pegou e me colocou no seu jardim eterno, cheio de vasos, cheio de glória, cheio de honra, cheios de fé, de temor. Quando olhamos uns para os outros, nós temos que ver Cristo, a face de Cristo. Porque quando eu vejo Cristo na vida do meu irmão, eu estou fazendo como Paulo falou para fazer. Ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quer dizer, aquilo que eu estou fazendo que Cristo mandou fazer, me imita, enxerga em mim. Porque tem coisa ainda que eu preciso resolver. Tem coisa ainda que eu preciso mudar. Mas eu olho para vocês e, por favor, olhem para mim, enxerguem a Cristo. E me ajudem. Derrame dessa porção que Deus tem na vida de vocês sobre mim e sobre uns aos outros, para que a glória do Senhor encha a sua casa. E assim possamos, nessa graça, nessa unção, buscar em unidade a vontade do Senhor. Por isso, o nosso sentimento de uns para com os outros deve ser o mesmo. Aleluia! Qual é o sentimento que nós temos dentro da família de Deus? É aqui que o Senhor se manifesta. É aqui que o Senhor ordena a sua bênção. É aqui que o Senhor fortalece. É aqui que o Senhor estabelece para ir buscar os perdidos, sim, mas para que a sua glória resplandeça.
para que o seu propósito eterno se cumpra, é no meio do povo de Deus, é na família bendita do Senhor, é que Ele manifesta a sua glória. E para que o mundo nos enxergue, Ele tem que enxergar esse amor intenso de uns para com os outros. Abra comigo Romanos 15, versículo 5. Amém? Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus Pai. Oh Jesus, nos ensina, Senhor, a recebermos, a amarmos, a nos doarmos uns aos outros na medida com que Cristo nos recebeu. É intenso isso, irmãos. Pedir para que todos fiquem de pé. Todos, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vai até a divisão da alma do espírito. E eu não vejo outra condição do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso, quando Ele caminhava e quando Ele se encontrava com as pessoas, Ele era todo amor. Ele era o vaso perfeito de Deus. E Ele mesmo disse que estava sendo derramado em favor de nós. E onde Ele passava, Ele deixava o seu bom perfume. Por onde Ele andava, as pessoas que estavam ao redor dele viam a diferença. Então o que a palavra de Deus diz, para que nós tenhamos nessa consolação, essa constância, nós temos que ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo, e nos chama a unanimidade, a uma só boca, para assim glorificarmos a Deus. Então agora, você não vai abraçar nem o teu marido, nem a tua esposa, nem os teus filhos. Você vai abraçar um outro irmão e vai glorificar a Deus como Jesus Cristo derramando da tua vida sobre a vida do irmão. A bênção que Deus tem colocado sobre você, você vai transferir para o teu irmão. Amém? Nós temos 3 minutinhos, rapidinho. Abraça, ama teu irmão. Glorifica Ele. Glorifica Jesus. Há muito de Deus na tua vida. Derrama desse óleo precioso de Deus na tua vida, sobre a vida da igreja. Para que haja cura, para que haja constância, numa só boca, unanimemente, possamos glorificar a Deus. Através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, poder de Deus que habita em nós. Pode abraçar mais do que um ou dois. Podem abraçar. Derrama da tua vida. Ministra, Senhor, através do teu corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, Senhor. Ministra, Senhor. Se mova, Espírito Santo. Vai alcançando os corações, as mentes, para a tua glória. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Somos sim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Somos um só corpo em Cristo. Vamos tomar nossos lugares. Aleluia, Jesus. Toda glória a ti. Aleluia. Senhor, derrame através da minha vida, sobre a tua vida. Te abençoe em nome de Jesus. Viver para ti servir. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças do Senhor. Abundante derramada sobre nós. Aleluia. Amém? Aleluia. É nisso que nós somos conhecidos como os discípulos de Jesus. Quando nós amamos uns aos outros. É dessa forma que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. Porque o amor, ele não é apenas algo da boca para fora, mas é algo para ser sentido, para ser expressado, para ser repartido, para ser compartilhado. Amém, queridos? Abra comigo 1 Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios 10, 31. Não tem outro motivo na nossa vida que seja maior, ou que traga mais alegria, ou que nos traga tamanha realização, do que nós fazermos tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo na tua vida, tudo na nossa vida. Eu vou em algum lugar, eu tenho que ir para a glória de Deus. Eu vou tomar algo, eu tenho que tomar para a glória de Deus. Eu vou comer algo, eu tenho que comer para a glória de Deus. Eu vou falar algo, eu tenho que falar para a glória de Deus. Eu vou me levantar, eu vou ter uma expressão de louvor. Tem que ser para a glória de Deus, não para que ninguém veja. Tudo aquilo que nós fazemos ou venhamos a fazer tem que ser para a glória de Deus. Esse é o norte da vida dos filhos de Deus. Esse é o norte
essa condição é aquela que tem que estar tomando por completo a nossa mente, o nosso coração, o estender das nossas mãos, os nossos olhos. Os irmãos acham que porque de repente estamos em alguma circunstância mais privilegiada, seja financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, estamos mais guardados ou livres, né, de cair? De maneira nenhuma. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, se nós estamos, seja passando por uma tribulação, ou seja num momento de bonança, irmãos, tudo seja para a glória de Deus. Quando eu vou entendendo esses textos, eu vou compreendendo o quão fácil é dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque dar graças a Deus nos momentos bons não é difícil, irmãos. Mas nos momentos ruins, é só se for para a glória de Deus. Oh Senhor, eu vou te dar graças, porque estou passando essa necessidade. Isso não é humanamente, né, possível. Mas o Senhor diz dar graças em todas as circunstâncias. Então, se o meu Deus disse, eu vou obedecer. Mais importante, queridos, do que as promessas de Deus sobre as nossas vidas, é o Deus das promessas. Muito mais valioso do que as promessas que Deus já tem preparado para a tua vida, é o Deus que preparou as promessas. Ele é fiel para se fazer cumprir tudo que já está predeterminado na tua vida. Mas não importa a intensidade, a quantidade, aonde Deus vai me levar, isso não importa. Importa Deus. Por isso que a porção de Cristo, ela não é igual para todo mundo. Porque nem todos nós vamos caminhar na mesma velocidade, ou vamos chegar, seja no nível de fé, de esperança, no nível de alegria, no nível de perseverança. Nós temos as nossas diferenças, mas o Deus é o mesmo, que vai te sustentar, não importa a porção que Ele deu para você, é Ele que vai te sustentar, não importa a circunstância. Então, se todos nós recebêssemos a mesma porção, então eu teria que fazer o seguinte: para tudo, e todos nós vamos andar, e não em fila indiana, mas um do lado do outro. Mas diz a palavra que o caminho é estreito, né, irmãos? Ninguém vai entrar de lado. Tem que ir um atrás do outro. E cada um numa proporção do dom de Cristo, numa porção recebida do Pai, olhando, vivendo a sua vida com intensidade, e tudo aquilo que estou fazendo, em tudo que estou me movendo, eu faço para a glória de Deus Pai. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu enxerguei o Deus da promessa, e não enxerguei a promessa de Deus. A consequência de caminhar com Deus é ter uma vida abundante. É fato, irmãos. Não precisa se preocupar com o dinheiro. Se preocupe com Deus do ouro e da prata, o dono de tudo. Não se preocupe com saúde. Se preocupe com Deus da vida. Não se preocupe com a paz. Se preocupe com Deus de toda a paz, porque Ele é paz. Eu preciso buscar a Deus antes de todas as coisas. Eu preciso aprender a me saciar em Deus antes de qualquer que seja a oferta que recebo. Porque é Ele a minha suficiência. Porque não importa quais são as promessas que Ele ainda vai fazer se realizar na minha vida, se cumprir na minha vida. O importante é nós caminharmos com esse Deus todos os dias. Abra comigo 2 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 4.
versículo 15. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: pois tudo é por amor de vós. Paremos por um segundo e pensa que tudo, exatamente tudo, é por amor de você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor de mim e de você. O Deus de toda graça, de toda glória, de toda autoridade, todo domínio, todo poder, me amou de tal forma que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Tudo é por amor de vós. Para quê, queridos? Para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Precisamos entender o que a palavra está nos dizendo. Deus já fez tudo por amor de nós. O que Ele ainda está fazendo é por amor de nós. Se Ele está tendo paciência na minha incredulidade, é porque Ele me ama. Se Ele me perdoa, mesmo ainda sendo homem falho e pecador, é porque Ele me ama. Se Ele não se afasta de mim, mesmo quando eu me afasto dEle, é porque Ele me ama. Porque tudo aquilo que Ele faz é porque Ele me ama. Diz isso para você. Ele me ama. Se você não está sentindo amado por qualquer pessoa nesse mundo, eu declaro que seja quebrado esse espírito. Porque Deus te ama. Não existe amor que se compare ao amor de Deus. Deus te ama e Ele te aceita do jeito que você está. Para que multiplicada por meio de muitos essa graça. Preste atenção. Você é um vaso de honra na presença do Senhor, cheio da graça dEle. Então Ele vai enchendo a vida do Tom, do Tainan, do André, da Rebeca, da Suzana, do Tiago, das crianças, do Léo, do João. Ele vai derramando a sua porção de graça e vai sobre cada um. A graça dEle vai sendo derramada. E nós estamos em unidade como corpo de Cristo. E essa graça multiplicada por meio de muitos que somos nós, faça abundar a ação de graça. O que nós acabamos de fazer há pouco. Se eu perguntar para vocês, vocês acham que Deus se alegrou quando você deu um abraço no teu irmão? Vocês querem saber o quanto que eu me alegro? Quando Isaac abraça a Ana e Ana abraça Isaac, pergunta para um pai. Não tem como mensurar a alegria vendo os filhos se amando. Então nós estamos tendo ações de graça. Oh Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo meu irmão. Porque eu não vou para o céu sozinho. Eu vou com você. Isso é uma ação de graça diante de Deus. Eu me levanto do meu lugar. Eu derramo dessa porção de Deus sobre mim, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da igreja, sobre a vida da minha família eterna, que me ama, no qual eu fui chamado para amar por toda a minha vida. Nós fomos chamados para ter esse ministério da reconciliação, mas ao mesmo tempo amarmos uns aos outros para sermos conhecidos como discípulos de Jesus. Então nós vamos nessa ação fazer abundar toda essa graça com ações. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus Pai. Nós
fazemos parte da glória de Deus. Sabia disso? Sabia disso? Como diz o Isaac, meu filho? Se não sabia, eu vou repetir de novo. Você é parte da glória de Deus. Você é escolhido. Você é especial. Você é único. Única. Por isso, sabe, entendendo esse contexto, é por isso que nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas assim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Quando nós, como igreja, como corpo do Senhor, reunidos para a glória do Senhor, nós nos movemos, nós abrimos a nossa vida, nós derramamos essa porção que está em nós, para a glória de Deus Pai. Isso vai abundar toda a graça do Senhor, toda a glória a Ele. O que vai acontecer comigo e com você nessa unidade? Fortalecimento. Algo inabalável. Não se preocupa, durante o tempo de vida, nós vamos passar por muitos percalços, irmãos, mas nós não vamos cair por causa da unidade do corpo de Cristo. Por isso que nós, como ovelhas do bom pastor, precisamos estar no centro da vontade dele, no seu aprisco. Aqui, corpo de Cristo, bem ajustados, bem ligados uns aos outros, bem dispostos, bem ativos, porque no tempo da adversidade, o que vai nos sustentar, irmãos? O corpo. Minha esposa acabou de torcer o pé. O que está sustentando a falta do pé dela? Além de eu mesmo ajudando, mas principalmente o outro pé. Ela não vai arrancar o pé fora até que fique curado e depois pôr de novo. Sabia disso? Não tem como você sair da igreja, melhorar, para depois vir e ser útil. É dentro do corpo de Cristo que o Senhor vai trazendo sobre cada um de nós o que Ele quer de cada um de nós. Então nós vamos sendo curados, nós vamos sendo libertos, nós vamos sendo alicerçados, enraizados, fortalecidos, edificados, nós vamos sendo frutíferos para a glória do Senhor. Então, para a glória do Senhor, nós não nos atentamos para as coisas que não se veem, para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque é fé. É fé, irmãos. Não tenha medo aí do teu lugar de olhar para mim e falar assim, eu tenho que ter muita fé para caminhar com o Daniel. Pode ficar tranquilo. Eu sei disso. Porque eu não sou perfeito. Sabia disso? Então olha para mim com o olhar de Jesus, com perdão. Olha para os teus irmãos com o olhar de aceitação, de perdão. Porque assim nós estamos nos movendo de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos preservando essa unidade do Espírito para que a glória seja somente a Ele. Estamos nos alicerçando em Cristo Jesus. E o que deve então aumentar em nós? O que deve constantemente aumentar em nós? Diz a palavra que você não pode dever nada para ninguém. Só uma coisa. O quê? Amor. Não pode dever nada, nem favor, para ninguém. Ficha limpa. Mas uma coisa nós vamos sempre estar devendo. O quê? O amor. Porque o amor jamais acaba. Então você pode gastar do amor que Deus já pôs na tua vida. Pode gastar, irmão. Não precisa reservar para um momento especial. Não precisa reservar para pessoas especiais. Pode gastar. Porque
é igual... Esqueci o nome daquele negócio que quanto mais você usa, mais aumenta. Esqueci o nome aqui, depois eu lembro. Quanto mais você faz, mais tem. O amor é assim que funciona. Quanto mais você pratica o amor de Deus, mais Deus derrama. Opa, tem um vaso meu ali que está derramando do meu amor sobre a vida dos meus irmãos, dos meus filhos. O vaso está se derramando de amor, de alegria, de graça. Espera aí, eu preciso encher mais. E enche mais e derrama mais. E enche mais e derrama mais. Oh Senhor, nos leva a ser igreja nessa intensidade todos os dias. Acabamos de sair do acampamento, irmãos. Deus falou tremendamente, não falou? Comigo e com cada um de vocês, eu tenho certeza. Mas o Senhor, Ele não se move assim apenas no acampamento, mas todos os dias da nossa vida. Porque Deus é amor. O amor jamais acaba. Então, leia comigo Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E isso peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Não é um amor qualquer, não é um amor passageiro, mas é um amor que traz segurança, é um amor de convicção, é um amor de certeza, é um amor de conhecimento e discernimento. É um amor que eu sei quem está me enchendo dele e para o que ele está me enchendo desse amor. Não é um amor só para receber, não é um amor só para se encher, mas é um amor para repartir. Então nós conhecemos esse amor de Deus. Tem que ser com conhecimento e discernimento. Para que proveis as coisas excelentes. O que Deus tem para nós, como família dele, são coisas excelentes. Não são coisas mais ou menos. Não é alguma coisa com meio entendimento, mas é todo o entendimento da glória do Senhor com excelência. Esse amor, esse conhecimento e o discernimento pleno nesse amor é para que nós provemos as coisas excelentes de Deus. Às vezes, querido, quero dizer para os irmãos que em algumas situações eu até achava que estava indo pelo caminho certo ou agindo da forma correta. Mas quando, pela misericórdia do Senhor, meus olhos se abriram para enxergar as coisas excelentes que são do Senhor, eu olhava para mim mesmo e falava assim, mas como eu sou teimoso? Como? Mas estava tão fácil. Estava aqui do lado. Principalmente no quesito perdão, né, irmãos? Era só chegar no irmão e falar, me perdoa, irmão. Acabou. Mas não, de repente tenta dar um rodeio e vai, de repente arruma almoço, arruma janta, arruma café, e um dia Deus vai preparar um momento onde de repente, novamente uma estrela especial vai parar sobre nossa casa, e aí vai falar, esse é o momento de pedir perdão. Às vezes nós fantasiamos demais. Estou falando isso com relação às vezes eu e minha esposa. Não. Dessa vez eu estou certo. Acabou. Eu estou certo. Eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou ficar aqui porque eu sou mais razão, tenho convicção do Senhor, e eu sei que eu estou certo, e vou ficar aqui até a minha esposa entender. E ela vai ver só. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Misericórdia. Sabe o que é isso, irmãos? Tem que pedir perdão para a esposa, tem que pedir perdão para Deus, porque isso é dureza de coração. Jesus nos chama para ser mansos e humildes como Ele. E às vezes
na minha pequenez e entro por uns caminhos bem carnais assim, e demoro algum tempo para voltar para essas coisas excelentes do Senhor, que é o perdão, que é a manifestação da glória do Senhor sobre a minha vida e família, sobre a igreja, sobre os meus irmãos, sobre mim mesmo, e fico ali remoendo, fico ali sendo um impedimento. Que o Senhor nos livre de um coração assim endurecido. Não que eu estou errando tanto assim, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, pode perguntar para a Leia. Mas eu ainda erro, ué. Quem não erra aqui, levanta a mão. Eu preciso entender que eu erro. Porque se eu achar que eu sou bom, de repente talvez Deus não seja tão necessário assim. Mas quanto mais próximo do Senhor, eu vejo que menos eu sou, irmãos. Não é assim que acontece? Quanto mais próximo de Deus, menos eu vejo que posso. Então, vai abrir nossos olhos para as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. De que forma nós vamos caminhar cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o que Deus quer através de nós, para que frutifiquemos para Ele, em Cristo Jesus, para a glória e o louvor de Deus. Essas coisas excelentes nos levam a glorificar a Deus, irmãos. Nós não somos nem um pouco excelentes. O que é excelente em nós é a porção de Cristo que Ele tem derramado na nossa vida. Isso é excelente. Isso é algo que nós não podemos calcular e nós temos que dar todo valor a essa condição que Deus nos traz. Você é um vaso de honra na presença do Senhor. Seja cheio da graça do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de amor. Seja cheio de perdão. Seja cheio de misericórdia, seja cheio de bondade, seja cheio de mansidão, seja cheio de disponibilidade. Que o eis-me aqui não seja apenas uma frase tão conhecida, mas seja a razão da nossa vida. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes não estou me sentindo um vaso, por mais parecendo uma canequinha de barro. Não tem problema. Deus é mais na tua vida, irmãos. Deus é tudo. Deus pode. Nas pequenas coisas, o Senhor se manifesta e Ele toca e te usa nas pequenas coisas. E para terminar aqui, para podermos cear, o nosso único, maior, sublime, perfeito exemplo sempre será Jesus. Amém, queridos? Nós temos a referência de homens bons, nós temos referências de homens de fé, homens de amor, homens e mulheres, quando eu falo homem, ser humano, mas homens e mulheres de temor ao Senhor, de oração, de leitura da palavra. Isso são referências para a nossa vida. Mas o nosso único, maravilhoso, supremo exemplo é Jesus. Por isso que lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, o que ele nos diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que tenha no teu coração, no meu coração, no nosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo a forma de Deus, a imagem de Deus, Ele não considerou ser igual a Deus, coisa que Ele podia se apegar, irmãos. Ele podia se agarrar naquilo. Ele podia se manter naquela condição, mas Ele não quis se aferrar. Mas antes, Ele fez o quê? Ele fala o quê que nós temos que fazer? Esvaziou-se de si mesmo. Deus te fez um vaso de honra. E nessa noite Ele te chama para se esvaziar de você mesmo, para que a glória dele preencha a tua vida.
Jesus, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou a nossa forma. Ele tomou a forma de um servo. Tornou-se semelhante a homens. Ele foi achado como homem. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Qual tem sido o nível da nossa obediência na nossa vida cristã? Qual tem sido o nível do nosso esvaziamento? Qual tem sido a perspectiva do nosso olhar de humilhação? O que é humilhação? Perto do que Jesus fez. Será que chegar até a pessoa e pedir perdão é humilhante, irmãos? Perto do que Jesus fez. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus vai te exaltar sobremaneira. E eu não estou falando para a eternidade, eu estou falando dos dias de vida, irmãos. A glória do Senhor é para ser vivida agora, já. Que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E isso está para ti e para mim. Deus exaltou sobremaneira. Ele deu a Jesus um nome que está sobre todo nome. E até isso nós vamos receber um novo nome. Quando nós chegarmos lá na glória, o Senhor vai dar um novo nome numa pedrinha escrito que você vai usar. Um novo nome. Vai ser tudo tão novo que até o orgulho que nós temos do nosso nome e sobrenome não vai servir. Porque lá é só Ele que é a glória. O orgulho que nós temos, às vezes, de atitudes, de forma de agir e reagir, acabou. Uma nova perspectiva de vida. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para o que, irmãos? Para a glória de Deus Pai. Sabe por que você vive e foi chamado pelo Senhor para fazer parte da família dele? Para ser esse vaso de honra que glorifica o Pai. Essa é a palavra que eu queria entregar para a igreja. Deus está te usando, quer te usar, ou vai começar a te usar para a glória do seu nome. Deus te escolheu, Deus te formou, Deus está te mantendo vivo e viva para a glória do nome dele. Não desviemos o foco por nada nesse mundo. Não tenhamos outra perspectiva de vida, nem de trabalho, nem de família, maior do que viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Por isso que Deus te chamou para fazer parte da família dele. Porque ele morreu para que você fizesse parte da família dele. Você tem esse valor. Você tem este valor. O sangue de Cristo. Nós vamos cear em obediência à palavra de Deus. Porque um dia o nosso Senhor, Ele morreu. E Ele ressuscitou. Para que todos nós, hoje, tenhamos vida e vida em abundância. Vamos nos levantar, vasos. Vamos levantar. Aleluia, Jesus. Mais uma vez,
Enquanto nós preparamos aqui, o Léo, Suzana, João e Landa, Rogério, Rose, André e Rebeca, nos ajudar aqui para servir. Nós vamos preparando aqui, e eu quero lembrar a vocês esse último texto que nós lemos, Filipenses 2, o versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende aí em você o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Esse versículo então ficou na minha mente. Eu fiquei imaginando Jesus. O mesmo Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, dizendo: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, para que seja a nossa família. Foi o mesmo Jesus que estava ali e viu o homem se desviar dos seus caminhos. Foi o mesmo Jesus que viu toda tramóia ali da serpente, trazendo engano sobre a vida de Adão e Eva. Foi o mesmo Jesus. E hoje, Ele nos chama para ter o sentimento. E sabe qual é o sentimento que mais me marcou, irmãos? Se nós, no lugar de Jesus, o que pensaríamos vendo tudo isso? Será que pensaríamos, teríamos um sentimento assim: poxa vida, fiz tudo o que tinha que fazer, agora não dá mais? Talvez sim. O mesmo pensamento que teve em Jesus não foi esse. Antes foi: eles estão indo para longe de mim, mas eu vou resgatá-los. E o Senhor nos chama para ter esse mesmo sentimento de uns para com os outros. O mesmo sentimento de repartir a própria vida por amor de muitos. O mesmo sentimento. Por isso que nós vamos pegar aqui e orar, mas eu quero que você abrace aí o irmão que está do teu lado e tenha esse mesmo sentimento de Jesus, de repartir a tua vida por amor uns dos outros. Da mesma forma que fizemos, mas agora com o irmão que está aí do teu lado, valorizando aquilo que o Senhor tem feito na igreja dele, no corpo dele, unidade do Espírito, repartindo a tua vida, o teu amor, a tua graça, a tua oração pela vida do teu irmão. Vamos ter um tempo de oração com esse mesmo sentimento que teve Jesus.